O fim do ano vai chegando, a gente começa a ver as decorações de Natal nas lojas, shopping, no supermercado começa a vender panetone, chocotone, e isso geram sentimentos. Alguns ficam felizes, ficam animados, esperançosos para um novo ano, feliz do ano estar se encerrando, mas outros talvez ficam com o sentimento de talvez desânimo, tristeza, ansiedade de mais um ano está acabando e talvez alguns objetivos, algumas metas, algumas coisas consideradas importantes talvez não foram feitas ao longo do ano e o ano já está acabando. Ou eu acredito que a grande maioria seja semelhante a mim, que fique um misto desses dois sentimentos. Eu fico feliz quando está se aproximando do Natal, um sentimento bom de reunir a família, ver algumas pessoas especiais, um sentimento de clima festivo, Natal, Réveillon, eu fico animado. Por outro lado, eu também fico um pouco assustado de mais um ano ter passado tão rápido e alguns dos meus objetivos, algumas das minhas metas foram sendo deixadas ao longo do caminho. Então, se você se identifica com isso, eu gostaria de falar a respeito de três coisas que eu tive pensando que têm o poder de mudar a nossa vida significativamente. E a primeira é a respeito de atividade física. Ao longo desse ano, eu tinha estabelecido uma meta de fazer 200 atividades físicas. Para atingir essa meta, eu tinha me planejado para fazer 4 atividades por semana. Então, o ano tendo 52 semanas, multiplicado por 4 atividades, eu teria ao longo do ano 208 atividades. Mas chegando perto do meio do ano, eu até estava indo bem. Eu algumas semanas tinha falhado um pouco, feito talvez 3 ou 2, porém em outras semanas eu tinha conseguido recuperar. E então, quando chegou no meio do ano, fiquei doente e a partir daí começou a desandar. E a minha média caiu muito mesmo depois que eu voltei. Então eu estava indo praticamente uma vez na academia na semana e correndo uma vez. E algumas semanas eu conseguia ir um pouco melhor. E aí quando chegou em novembro, eu ainda precisava cerca de 60, a gente chama de check-in, né? 60 check-in em atividade física. Antes disso eu tinha 3 opções. Ou eu poderia abandonar a meta e parar de contabilizar, ou eu poderia reestabelecer uma nova meta, ou então eu poderia continuar com aquela meta que eu tinha de 200 atividades ao longo do ano e recalcular quantas atividades precisariam ser feitas por semana para eu atingir as 200. E foi isso que eu decidi fazer. E já vou explicar o porquê. Então eu recalculei e eu precisaria praticar então 6 vezes atividades por semana ao longo de pelo menos 10 semanas para eu sair de 140 atividades até 200 atividades antes que o ano acabasse. E por que que eu acredito que é importante fazer isso? Por que que eu decidi fazer isso? E te aconselho a aplicar isso também na sua realidade. Primeiro, porque através disso a gente consegue terminar o ano com uma rotina firme, forte, fixa de atividade física ao longo da semana. Cada um aplique isso à sua realidade. E ao invés de deixar para começar no ano que vem e né, na reta final simplesmente eu agora não consegui atingir, eu vou descansar e ano que vem eu tento novamente. E ao invés de fazer isso e continuar num ciclo vicioso de ano após ano não atingir o seu objetivo, é muito mais válido você já sair de um ponto onde você está com uma rotina razoável de atividade física. Então, um segundo ponto também é para que a gente consiga fazer uma autoavaliação se esse objetivo que a gente traçou pode ser modificado no ano seguinte, se esse objetivo pode ser recalculado no ano seguinte. Talvez 6 atividades vai ser muito, então no outro ano eu volto para as 4 atividades semanais. E a segunda coisa que eu acredito que tem o poder de impactar a nossa vida é a relação de algum objetivo profissional. E especificamente, no meu caso, eu quero falar sobre produção de conteúdo. Já tem alguns anos que eu planejava, alguns anos que eu refletia sobre produzir conteúdo para o YouTube e gerar valor na vida das pessoas através disso. E também transformar a minha vida através do conteúdo. Mas
como a gente tenta fazer, às vezes, de uma forma perfeccionista demais, eu especificamente, por tentar às vezes tentar fazer muito perfeccionista, esperar a forma ideal, o momento ideal, fui adiando isso e quando chega perto do fim do ano eu acabo jogando esse objetivo, esse plano, essa ideia pro ano seguinte. Mas esse ano eu agi diferente. Eu decidi mesmo que no fim do ano publicar esse vídeo que você tá vendo, para que eu consiga já sair dessa inércia. E ano que vem eu consiga iniciar já com o projeto em andamento. Mesmo que ainda tenha muita coisa para melhorar, mesmo que ainda tenha muita coisa para modificar e crescer de pouco em pouco, eu acredito que o processo é muito importante. E se a gente deixa para iniciar, no ano seguinte pode ser que a gente coloque uma meta talvez maior do que a gente consiga. Então, no meu caso, a ideia é gravar um vídeo por semana, mas vai servir para uma autoavaliação, estar gravando agora nessa reta final do ano, para eu entender se faz sentido mesmo um vídeo por semana. Talvez seja importante reduzir para um vídeo a cada 2 semanas. Ou então isso também me faça perceber que um vídeo por semana é pouco. Talvez eu consiga produzir 2. Então, deixar para produzir, para fazer isso mesmo na reta do fim do ano, pode me ajudar a fazer essa autoavaliação. E terceiro, e mais importante, que este é o único desses 3 pontos que eu consegui fazer regularmente desde o início do ano, e eu te incentivo a fazer, mesmo que o ano esteja na reta final, é ter uma vida devocional com Deus. Ter uma vida espiritual saudável, onde você tire pelo menos 10 minutos do seu dia e coloque em prática aquilo que o nosso Senhor Jesus nos orientou. Lá em Mateus 6:33, Jesus disse que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e afirma que as demais coisas nos seriam acrescentadas, que Deus iria nos sustentar. E muitas vezes a gente deixa para orar, para fazer uma leitura bíblica no final do nosso dia. E às vezes por estar cansado, ou desanimado, ou talvez simplesmente por esquecer, a gente deixa isso para o dia seguinte. E ao longo das semanas, dos meses, dos anos, a nossa vida espiritual que podia estar muito mais firme, podia estar muito mais madura, vai ficando aquém do que ela poderia estar. Então, esse ano eu estabeleci esse compromisso comigo mesmo e com Deus, de que eu estivesse fazendo pelo menos 10 minutos de devocional e que isso fosse no início do meu dia. Então, eu tenho um estudo, é um pão diário, onde tem um estudo bíblico, onde tem a recomendação do texto bíblico para ser lido. Eu tiro esse tempo de leitura, de meditação, de oração, e isso já é um passo importante para que a nossa vida espiritual permaneça saudável e que a gente possa crescer, desenvolver, amadurecer no nosso relacionamento com Deus, com aquele que tem o sim e que tem o não, que tem o abrir e que tem o fechar. Se Ele é o Criador do universo e tem poder sobre todas as coisas e afirma na sua palavra que Ele deseja se relacionar conosco através de oração, eu entendo que eu não poderia deixar isso como o segundo plano na minha vida. Eu entendo que eu devo ser obediente e fazer isso como algo que realmente seja prioridade no meu dia. Então eu te recomendo a fazer o mesmo e acredito que você vai colher frutos dessa sua decisão. E mesmo que o ano já esteja no final, eu te recomendo fortemente a não deixar isso para o ano que vem, porque a gente não sabe até quando nós estaremos aqui, não sabemos qual será o nosso último dia de vida. E então que a gente aproveite o tempo oportuno para priorizar aquilo que realmente tem valor na nossa vida, que é um relacionamento com o nosso Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo a respeito de vida cristã, a respeito de desenvolvimento profissional, eu te convido a acompanhar essa minha jornada praticamente do zero. Eu tento publicar um vídeo por semana e
talvez no momento que você está assistindo esse vídeo já tenha outros vídeos lá no canal que possa te interessar. Então, te convido a se inscrever para que você acompanhe essa jornada e que de alguma forma eu possa também contribuir para o seu desenvolvimento. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, te convido... Nossa! A vida nos surpreende com coisas inesperadas que tornam os nossos momentos comuns, às vezes em momentos extraordinários. Te convido a se inscrever nesse canal, a deixar aqui o seu comentário. Se você viu esse momento pós-crédito, deixa aqui. Escreve jumento no comentário. Até o próximo vídeo.